Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boas férias, né? Um meio período de férias. E vamos lá, tudo bem com vocês? Então, professor Paulo, arte, né? Hoje eu vou passar uma matéria que é um assunto sobre concordância, né? O que seria concordância? Né? No caso aqui em desenho geométrico, é concordar uma linha reta com uma linha curva, com um arco, né? Com uma semi-reta. Bom, para começar, essa atividade vocês terão em breve aí, daqui a pouco, para vocês estarem realizando. Então eu vou dar o passo a passo e ainda vou deixar bem claro aqui como fazer essa atividade. Então, no passo a passo vocês vão ter lá a medida do segmento ou as semi-retas que vocês vão ter que fazer. No caso aqui, eu vou estar explicando para vocês como fazer uma concordância de um segmento de reta com uma linha curva, né? Então, de um dos lados com uma linha curva. Isso dá seu nome de concordância, onde você tem um segmento de reta e uma linha curva. Bom, muito bem, vamos lá. Para começar a explicação aqui geral, né, na prática, aqui passo a passo, vamos construir um segmento de reta de 5 centímetros. E esse segmento de reta, nós vamos colocar duas letras, tá? Então, do 0 até o 5 centímetros, onde nós vamos colocar a letra E e a letra F. Lembrando que as letras não importam, o que importa aqui são os pontos, né? Ponto é uma referência em desenho geométrico, onde ela é representada por letras maiúsculas. Aqui nós vamos representá-las por E e F. Bom, para fazer essa concordância aqui, de uma linha reta com uma linha curva em qualquer um dos lados, nós vamos fazer aqui uma perpendicular. Vamos fazer no ponto F. Então nós vamos desenhar aqui, na verdade, dois arcos saindo do ponto F, né? Vamos dar uma medida aqui, R1, raio 1, que será igual a 2,5 centímetros. E o R2, que será igual a 3 centímetros. Só para diferenciar aí um arco do outro, né? Os dois arcos saindo do ponto F. Então nós vamos fazer dois arcos aqui. Então vamos construir uma perpendicular no ponto F para ter um parâmetro de altura, né? Então no ponto F, coloca-se o ponto, a ponta seca do compasso no ponto F, 4 vezes a mesma medida do compasso. Uma, nós já fizemos isso por várias vezes, né? A perpendicular ou o ângulo de 90 graus. 2, 3, já joga o 3 lá para cima, e o 4 você já corta ele em cima. Então aqui nós temos a perpendicular, que é a mesma coisa que 90 graus, que é a mesma coisa que ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Bom, terminado a perpendicular, nós vamos pegar o R1, que é igual a 2,5 cm. Você pode transportar essa medida através da régua, com o compasso, pegando do 0, 2,5, do 0 até 2,5, põe a ponta seca no ponto F e corta aqui na reta da perpendicular. E já vamos dar aqui um nome para esse ponto. É o ponto R1, 2,5. R1, 2,5 centímetros. E já vamos fazer também o R2. Pega lá o R2, 3 centímetros, do 0 até o 3. Põe a ponta seca no ponto F. E aqui nós temos o R2. Então, R1, 2,5 centímetros, põe a ponta seca aqui, R1. R2, 3 centímetros, põe a ponta seca no ponto F, 3 centímetros. Então aqui nós temos o R2. Na verdade, o R1 e o R2 agora eles se transformaram em centro de uma circunferência. Então nós temos o centro de uma circunferência no R1 e o centro de uma circunferência no R2. Que no caso aqui faremos apenas o arco da circunferência. Então, com a ponta seca agora do compasso no R1,
abertura até o ponto F, R1 até o ponto F, nós vamos traçar um arco. Ó, do R1 até o ponto F, um arco. Eu vou colocar aqui de caneta preta, para ficar mais forte. Só passando por cima aqui, para vocês verem aqui, ó. Então, eu já fiz a concordância de R1. Fiz a primeira concordância, saindo do segmento de reta, a partir do ponto F, onde nós elaboramos aqui a perpendicular. E temos aí a concordância, a primeira concordância do primeiro raio, né, que no caso aqui são duas concordâncias saindo de um segmento de reta. E o segundo raio, ponta seca em R2, até o ponto F, nós teremos aqui, ó, a segunda concordância. Vou deixar um pouquinho mais forte para vocês verem aqui. Segunda concordância. Então aqui nós terminamos o exercício de reta com arco. É uma concordância de um segmento de reta com um arco. Então é a continuação, na verdade, dessa reta com a concordância de um arco. Ok? Esse é o primeiro exercício. Já estarei explicando o segundo na sequência. Tá bom? Então já vou explicar o segundo, que já entra. O segundo exercício será feita com duas semirretas. Então aqui nós fizemos com um segmento de reta. Agora nós vamos fazer uma concordância onde teremos duas semirretas e teremos que fazer apenas um arco ligando essas duas semirretas. Porque a concordância é onde você vai concordar o arco com a reta. Então, o ponto tem que dar certinho, saindo do ponto com o arco. Então, agora vamos fazer o segundo exemplo. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo também é muito simples. Nós vamos fazer duas semirretas paralelas. Então, vamos colocar uma medida qualquer, né? 8 centímetros, 9. Então, vamos dar o nome dessa daqui de AA, que é uma semirreta, e uma paralela a ela, aqui na horizontal, uma paralela a ela, quando faz paralela, tem que ser mais ou menos a mesma medida entre si, tá bom? Então aqui nós temos agora o B, do B até o B minúsculo, BB. Então uma semirreta AA, lembrando que a semirreta é representada por uma seta, e a semirreta BB. Bom, o que acontece? Aqui nós vamos ter que fazer uma concordância, um arco, aqui, ó, do ponto A no ponto B. Para fazer isso é muito simples, nós vamos usar só apenas, mais simples que esse primeiro ainda. Só vamos usar aqui a mediatriz. Então você vai transformar o ponto A da semirreta AA e o ponto B da semirreta BB em segmento de reta AB. E desse segmento faremos a mediatriz. Lembrando que a mediatriz, a abertura maior que a metade, traça-se um arco. Olha só. A mesma abertura, ponta seca do ponto A. Então aqui nós temos, eu vou deixar mais forte aqui para vocês enxergarem. Então eu fiz a mediatriz do ponto A e a mediatriz do ponto B. Bom, para que serve mediatriz? Para dividir um segmento em duas partes congruentes, onde automaticamente determinaremos aqui o ponto médio, que é o que nós vamos ter que usar. Ponto médio. Ponto médio da mediatriz já é o centro do arco que vai concordar essas duas retas aqui, essas duas semirretas. Então aqui já tem a concordância básica, ó. Ponta seca no ponto médio, abertura até o ponto A. Automaticamente essa mesma abertura do ponto A vai chegar até o ponto B. Então você tem a abertura do ponto A e vai ligar até o ponto B. Vou deixar mais forte aqui para vocês.
E aqui nós temos a concordância da semirreta AA concordando com a semirreta BB. Se pedisse para fazer também do outro lado, se tivesse totalmente certinho aqui, faria a mesma coisa para fazer como se fosse um cilindro. Ok? E é isso, pessoal. Essa é a matéria iniciando aí a volta às aulas. Né? Então, vou recapitular aqui rapidamente. O primeiro exercício, nós tivemos aqui a concordância de um segmento de reta com dois arcos, né? Com dois raios como centro. E o segundo exemplo, nós tivemos aqui duas semirretas e fazendo a concordância das duas semirretas paralelas, horizontais, e a concordância da mesma aqui. Então nós concordamos aqui duas semirretas e aqui concordamos dois arcos com um único segmento de reta. Ok? Até mais. Essa atividade é para essa semana, para até o dia 11. Em breve estará aí para vocês. Tchau.